João 4. João capítulo 4, versículo 13, 14, 15. Vamos lá, a partir do 13. João capítulo 4, Evangelho de João. Jesus respondeu para a mulher samaritana assim. Se fosse mineiro ia dizer assim: filha, quem beber dessa água, da do poço aqui, terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu, Jesus, der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, me dá dessa água para que eu não precise mais voltar aqui para tirar. E ele disse: vai, chame o seu marido e volta aqui. A mulher, meio sem gracinha, né? Diz assim: eu não tenho marido não. Respondeu. E o Senhor disse: você falou certinho, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o que você está agora, o 6º, também não é seu marido. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Aleluia! Queria, deixa eu contar um caso rapidinho para vocês aqui. Há alguns anos atrás, Deus abriu uma porta de evangelismo em Arapoti. Só que eu achei que era um negócio assim, rapidão assim. O negócio foi crescendo demais. As escolas começaram a nos chamar para fazer palestra lá nas escolas. Eles que são de Arapoti, né? Foram, né? Mas são. Eu não abro mão deles, não é nosso. É nosso. Eu empresto para o pastor aqui. E começou aquele evangelismo, as portas, as diretoras começavam a ligar. Fê, vem dar uma palestra para os alunos aqui, vem. E comecei a não dar conta daquele negócio. Eu entendi, falei: Senhor, isso aqui não é só um convite. É um mistério que está acontecendo nessa cidade. Todas as diretoras, professores, pedindo para a igreja ir na escola para dar palestra para alunos com dificuldades espirituais, de aprendizagem e tudo mais. Aí fomos lá, De repente aquela porta foi para o hospital também estava chamando. De repente foi para outros lugares, prefeitura. Falei: meu Deus, nós não vamos dar conta não, preto. E começou as portas se abrirem para o evangelismo. Eu disse ao Senhor: Deus, eu preciso me preparar mais. Eu quero fazer uma pós. E já tinha uma pós no meu coração em neuropsico. Isso já estava há muito tempo no meu coração. Mas a nossa cidade não tinha essa pós. E eu comecei a orar e falando: Senhor, falava com o Ledson, preto, eu queria ter mais estrutura. Porque eu levo o espiritual, mas eu estou entendendo que eu preciso ter mais estrutura para ajudar esses alunos no processo de aprendizagem. Eu quero chegar na escola, falava para ele, e eu quero ter as duas coisas, 2 armas, 2 instrumentos para oferecer. Começamos a orar. De repente chega o negão falando: preta, você não sabe qual é o curso que chegou na cidade. Não tinha, gente, e nunca teve. Eu falei: mentira, você está brincando. E ele me incentiva tanto, ele já fez a matrícula e já falou: tá aqui. Comecei a fazer o curso de neuropsico. Deixa eu contar uma coisa para você. A neuropsico, guarda isso, que começa os mistérios de Deus para mim e para você. A neuropsico, ela trata o relacionamento, a ligação do seu cérebro e o seu comportamento. Guarda isso. A neurociência estuda que ligação tem essa cachola sua aí com o teu comportamento. E aí quando eu comecei a estudar, falei: nossa, eu vou poder ajudar demais aqueles alunos. Valeu, Jesus. Beijava e falava: muito obrigado por incentivar. E um dia de oração agradecendo, o Espírito Santo diz assim: esse tesouro é muito mais para você do que para os alunos. Eu falei: eita, vem mistério de Deus na minha vida, né? Quando eu quero dar uma dica para quem tem os filhos que vão para a escola ainda, para a faculdade. Antes de ir para a faculdade, peça o teu filho para ter um estudo bíblico primeiro. Faça um curso teológico com os pastores primeiro. Sabe por quê? Porque eu ouço muitos jovens ir para a faculdade e passar a não acreditar mais em Deus.
Ah, mas a ciência é poderosa. Ela é. Mas se você não conhece a Bíblia. Se você conhece a Bíblia e passa a conhecer a ciência, você vê que elas dão a mão. Dá a mão aqui, amor. E caminha junto. A ciência se prostra diante de Deus. E quando eu comecei a conhecer a neuropsique, eu já tinha estudado a palavra de Deus. Não sei tudo, mas já tinha começado a estudar. Isso era o amor da minha vida, porque eu fui curado da depressão lendo a Bíblia. Pensa numa pessoa fora da casinha jogando pedra. Comecei a ler a Bíblia, o negócio me curava daqui, um choro era diferente. Eu fui curado lendo a Bíblia. Quando eu comecei a estudar a neuro, eu falei, rapaz, a ciência se prostra. E um dos temas que eu amo mais Jesus hoje, depois de estudar isso, um dos temas da neuropsico é a memória. Aqui você tem uma parte que chama hipocampo. Nesse hipocampo tem a tal que é a memória, lugarzinho da memória. E quando eu comecei a ver isso, eu falei, estou começando a entender porque o Senhor falou que era um tesouro primeiro para mim. Vocês conhecem um pouquinho da minha história, que é um testemunho muito ruim, mas com um final feliz, né? Eu vivi anos fazendo ânsia. Tinha semanas que eu acordava e vomitava a semana toda de ânsia por causa da minha memória, das minhas lembranças nojentas, de um pouco que vocês sabem do que eu vivi com os meus pais. A memória para mim era a coisa que eu mais odiava. Falava na memória, uma vez um amigo meu, Gabriel, falou assim, Fê, você não pode falar assim. Eu falava com ele, me dá um remédio, acha um remédio que apague tudo que eu lembro, porque eu odeio essa memória, eu odeio essas lembranças. Eu sou escrava dessa cabeça. Eu falava pro Gabriel. E a gente novinho. O Gabriel falava assim, se eu pegar um pedaço de pau e dar na sua cabeça, resolve. Eu digo, então dá, meu filho, mas arranca isso de mim. Fui escrava da minha memória por anos. Olha onde o Espírito Santo vai te levar. E Deus me colocou numa pós em neuro, onde tratava um tema chamado memória. E o Espírito Santo vai te levar nisso hoje. Assim que eu comecei a estudar, eu descobri que não tinha jeito de eu ficar livre dela. Eu tinha que ter memória, gente, porque é a memória que faz com que você saiba quem você é, de onde você veio, o que você quer, senão você fica meio né? Vocês viram aquele filme que a mulher tem uma amnésia e o homem tem que conquistar ela todos os dias? Se fosse nesse objetivo, podia dar umas amnésias de vez em quando aos maridos, né? Se fosse para ter esse tipo de resultado, a gente finge de lesa, né? De ter problema para os maridos ficarem ali agradando, não tem problema não. Mas o problema não era esse, a realidade não era essa. Eu descobri que eu precisava da memória e ela não tinha, e estava longe de ter um problema de cabeça. Você precisa dela, você tem que conviver com ela, mas e agora? E estudando a neurociência, ela tem uma explicação doida demais. Estou falando de ciência, nem estou falando da Bíblia ainda, tá? Você vai ver como as duas andam juntas, unidas. Na sua memória, ou no seu hipocampo, existem dois tipos de memória. Na cabeça de todo mundo, tá? Uma, ela vem com a informação para você. Nós chamamos de memória a curto prazo e memória a longo prazo, né? A do curto prazo, ela vem, você não dá muito ibope. Ela veio, você até viu, mas não fez muita questão não. Então ela fica de 20 a 30 segundos e passou. Memória a curto prazo. Mas existe a memória a longo prazo. Ela também vem e você está sassaricando e ela veio e você faz uso dela, manuseia, e ela sai do curto prazo e vem para o longo prazo, e aqui ela fica para sempre.
Que bom. O problema é que há uma tendência para homens e mulheres nos nossos dias. Isso comprovado pela ciência, não estou dizendo pela Bíblia ainda. A tendência é que a sua memória a longo prazo esteja pesada, doente por informações ruins. E eu quero te dizer algo da ciência também. Segundo a ciência, é exatamente isso que altera o seu comportamento. Né, amiga? Depende da sua memória a longo prazo para você ser quem você é. A memória a longo prazo é que dita qual comportamento você vai ter. Sabe o que acontece aqui? Tem homens e mulheres que dizem assim: eu sou assim. Eu sou assim porque é a minha personalidade. Esse comportamento, filho, é porque eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Eu quero dizer uma coisa para você, né? Não. Seu comportamento, a culpa dele é a tua memória a longo prazo. Se ela é boa, se ela tem coisas gostosas, né, pastora? Não sei, mas o Senhor manda dizer assim. Se você tem aquelas coisas boas, o seu comportamento é bom. Mas se a memória é ruim, o teu comportamento também é ruim. Cientificamente falando. Você conhece, você sabe. Né? Aí você entende por que Deus começou a ministrar no meu coração. Quando nós olhamos para nós dizemos assim: eu sou assim, eu nasci assim. Eu escuto muito homens dizendo assim, sabia? Menos mulheres, mais homens, dizendo assim: não, eu não sei amar porque eu não fui amado. A memória a longo prazo. Ele não sabe o que está acontecendo, mas toda uma alteração de comportamento. E quando a gente vai atender um paciente, o primeiro teste que a gente faz com a criança ou com a mãe da criança se chama anamnese. Anamnese, gente, é 1 milhão de perguntas. Tipo assim, umas 5 folhas de pergunta. Dá até um... A mãe fica ali que já não quer mais responder. Olha como é sério a formação da tua memória, do teu hipocampo. Naquelas perguntas, eu vou perguntando desde o nome até quando nasceu, que jeito que foi a gestação, que jeito que foi o parto. Porque há uma preocupação da ciência em como a tua cabeça foi formada desde o ventre da sua mãe. De tão sério que é a formação da memória, de tão sério que vai ficar o seu comportamento. Para nós tratarmos um aluno, eu tenho que saber como foi lá atrás para estar explicando o comportamento dele hoje. Porque tudo depende da memória a longo prazo. Cientificamente. Agora começa a pipocar, porque agora eu vou segurar para não dar pirueta, porque eu não sei dar, né? Mas eu tenho vontade, na minha cabeça eu até dou, de alegria. Você acha que é só a ciência que preocupa com a tua memória? Não. Você vai olhar palavras de memória, caça lá no Google. Se você não consegue muito bem manusear a Bíblia, começa a ver lá quantas palavras de memória Deus fala. A preocupação que Deus tem com a memória, sua e a minha, é assustadora. Foi Deus quem criou. Por isso Ele sabe o poder que ela exerce em mim e em você. Deus tem um cuidado com a nossa memória. Ele preocupa tanto com a nossa memória, porque Ele sabe o poder que ela tem, tanto para construir quanto para destruir. Aí começa a Bíblia. Êxodo no capítulo 20. Olha que coisa, para mim é uma doideira isso, porque é loucura para os homens a palavra de Deus mesmo. A Bíblia diz que Deus juntou Moisés e o povo, e estão todo mundo lá no monte. Viaja para você ver no negócio. E Deus está falando dos mandamentos. Deus está dando os 10 mandamentos. Mas diz a Bíblia relata que de repente, Deus, no finalzinho, começa a ter trovão, relâmpago, e o monte pega fogo. Você pensa, mas que necessidade de botar fogo nos trem de jeito, né? Tem alguma coisa muito doida para falar, para acontecer agora. Se eu tivesse ali, é o que eu ia pensar, o que vai acontecer agora? Está dando os 10 mandamentos, e de repente começa algo inusitado, o trovão, lê lá,
Você vai ver, trovões e relâmpagos e o monte pega fogo. E diz que o povo esconde e fica olhando Moisés de longe. E Moisés fala assim, vem cá, corre pra cá, porque Deus quer falar. Eu acho que eu saía do meio da moita, bem pé por pé de medo. Eu, se gritar comigo, Ledson sabe, né? Meu pai gritava muito, né? Diz que o povo chega ali e olha o que Deus fala. Aconteceu todo aquele rebuliço, aquele alvoroço para Deus falar assim: agora construa um altar em memória do meu nome. Olha os mistérios. Aquele reboliço para Deus falar acerca da memória daquele povo. E você começa a pensar assim, mas por que, meu Deus? O que tem a ver a preocupação de Deus com a memória daquela gente? Já estava dando os 10 mandamentos, não precisava dar mais nada. Precisava sim. Sabe por quê? Deus estava preocupado com a memória. Porque aquele povo que estava ali tinha a memória a longo prazo recheada de monumentos de ouro e de prata. E era exatamente isso que alterava o comportamento deles para a idolatria, mentira e coisas outras que Deus não aceitava. Então, quando Deus está falando isso para eles, Deus está dizendo assim: é tempo de destruir monumentos e erguer altares. Fala para a pessoa que está do seu lado: é tempo de destruir monumento e erguer altares. Vocês não vão esquecer mais. Aí você pergunta para mim assim: mas qual a diferença de um para o outro? Já vou te dar. Monumento é uma estrutura construída, que você constrói, por uma emoção vivida. Então sua memória é a longo prazo. Viveu uma emoção? Tum, construiu. Viveu outra emoção? Tum, construiu. Viveu outra emoção? Tum, construiu. Monumento é uma estrutura construída pela emoção, ou seja, sentimentos, emoções. Altar não. Você vai olhar o significado de altar. Já dei 3 piruetas aqui na minha cabeça. Altar significa uma plataforma mais elevada, perpétua. Não é só para você, mas para toda a sua geração. Aqui eu já começo. Monumento ao altar. O que preenche a minha memória a longo prazo? Deus fala no monte para aquele povo, porque eles estavam sendo controlados por monumentos, emoções vividas e não altares. Quando falamos de altar, é algo embasado. Quando falamos de altar, é a razão, é o culto racional. Quando falamos de altar, é para quem conhece o que realmente significa misericórdia. Monumento não. Ele cresce a cada emoção. 50 milhões. Em mim tinha uns 800 milhões. Monumento pertence a homens. Altar pertence a Deus. Talvez você vai dizer assim: eu não sei o que preenche a minha memória a longo prazo. Então eu vou te dar uma dica. Só observa o teu comportamento. Quando você olhar o teu comportamento, você vai perceber se é monumento ou se é altares que te governam. Monumento pertence a homens, altares pertence a Deus. E tem um troço aqui, que agora eu preciso chacoalhar você e eu. Quando Deus me falou isso, eu falei: Elaiá. Sabe o que o Senhor me disse? Ministrando na minha vida, gente. O que acontece? É que nós estamos numa geração tão dodói. Nós queremos ver a glória de Deus, mas nós não queremos ir para monte, nós não queremos jejuar, nós não queremos fazer nada. Mas nós queremos que as coisas aconteçam, né, pastor? Nós queremos. Nós estamos numa geração que, se o pastor chama a minha atenção, eu não quero mais vir à igreja. Gente do céu, isso me dá 3 tipos de infarto, gente. Nós estamos numa geração onde Deus está falando conosco e nós estamos sendo levados só pelo emocional. Né? Eu já fui assim, estou falando de mim mesmo. Só que o Espírito Santo veio, disse a mim e diz a você: tem um segredo em relação ao altar.
Quem constrói o altar não é Deus, é você. Quando o Senhor me falou isso, eu falei, pronto, tá aí o segredo. Quem constrói altares não é Deus. Falava, mas que heresia é essa? Vai lá para você ver, não é mesmo. Ele manda você construir. Esse dia chegou uma irmã na igreja e falou para mim assim, eu tô desistindo, tá? Aquilo me deu uma dor, porque eu não gosto de desistir de ninguém. Falei, mas eu não desisto de você. Não, mas eu não quero mais. Por quê? Porque eu já fiz encontro com Deus, eu já fui ungido, o pastor já me ungiu, eu já fui não sei na onde, fiz promessa e campanha, e eu continuo sem perdoar meu marido, e eu continuo assim. Eu falo, fia, sabe qual versículo que ela usou para mim? Olha, gente. Ela falou assim, a tua Bíblia, ela afrontou. Ela falou para mim, a sua Bíblia não fala que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente és livre? Usando a palavra como argumento, olha, distorcendo. Eu digo a ela, sabe o que acontece com a gente? Nós estamos transferindo a responsabilidade que é nossa para Deus. E estamos esperando Deus fazer um altar que é Ele que está esperando você fazer. Um esperando pelo outro, olha a comédia. Quem constrói altares somos nós. Construa um altar em memória, na sua memória do meu nome, porque eu não preciso de memória. Deus não tem memória, não, Ele sabe tudo. Só que nós estamos esperando Deus fazer. Eu ouço pessoas dizer, eu não consigo perdoar. Eu ouço pessoas dizer, eu não consigo. Sim, Espírito Santo. Não consigo parar de assistir pornografia. Eu não consigo parar de fazer isso. É o Senhor que está dizendo aqui, eu estou falando. Eu não consigo parar de agir assim. Eu não consigo, eu já orei. Ó, gente. Olha, Jesus está voltando. E tem uma coisa que o Senhor me falou uns dias para trás. Eu falei, não, misericórdia. O Senhor disse assim que tem argumentos que eu convenço ela que é minha amiga, mas não a Deus. Nós convencemos uns aos outros, mas não a Deus. Altar quem constrói sou eu e você. E é tão engraçado. Se pois o Filho vos libertar, ainda é outro contexto isso. A preocupação de Deus com a sua memória é tão grande. Lembra que os sacerdotes vestiam aquelas roupinhas? E na roupa dele tinha franja. Tem, né? E em cada franjinha daquela, a Bíblia está escrita ali. Aí você pensa assim, mas que bobeira, gente, sair com a roupa dessa todo dia. Não, não é bobeira. Eles estão fazendo algo contínuo para a memória ver quem é Deus e quem é Ele. A cada hora que eles olham para aquela franjinha na roupa, quem é Deus e quem sou eu? Agora vem para um mistério aqui. Aqui eu falo, agora sim. O Senhor vai me impressionando, vai prendendo eu na parede, sabe? O Senhor disse assim, você lembra de Josué? Josué no começo do Rio Jordão, o povo tudo ali precisando passar, e Deus fala assim, Josué, vou fazer um negócio sobrenatural. Você não tem noção. Eu como mineira é assim que eu entendo Deus. Que se fosse na minha linguagem ele ia dizer assim para mim, né? Prepara o seu coração para você não cair dura lá no meio, porque eu vou fazer um negócio que você nunca viu na vida. Diz a Bíblia que Deus abre o rio. Imagina um prédio de águas. Oh meu Deus, vem uns tem na minha cabeça. E fala assim, passa todo mundo no meio. Mas se for só isso, estava bom. Porque aí eu catava a mão da Laurinha e do Juninho, e vazava e correndo, com medo daquelas águas descer. Já que é para passar, passa todo mundo, né? E eu ia olhar para Ledes, mais gordinho, ia falar, acelera meu filho, acelera. Por enquanto. Que agora que vem o mistério, né? Pastor tá ligado no manto. Pastor é ligado, tem 2 cérebros. Hoje nós estávamos brincando lá na hora do almoço. Pessoal, quando Deus fala para Josué, eu fico pensando como mulher naquela hora. Vai abrir, não, beleza, vai abrir. Mas na hora que você vê o prédio de águas, seu coração acelera. A vontade sua é passar correndo. Mas o Senhor diz assim, não,
pare no meio do rio, peguem 12 pedras grandes, coloque no ombro e continue a caminhada até lá, porque do lado de lá vocês vão construir um altar em memória dos milagres que eu fiz. Olha que mistério! Poderia passar correndo aquele negócio, mas ele falou: não, para no meio. Você pensa assim, por que não podia pegar as pedras do lado de lá? Para nós correr todo mundo, ó. Pega as pedras do lado de lá. Não. A Bíblia tem segredos em tudo que ela fala. Sabe por que as pedras tinham que ser do meio? Eu imagino o Ledes, pastor Moacir, catando aquele pedrão e aquela muralha de água e pensando: não cai não, via. Fica aí em nome de Jesus. Bota a pedra no ombro. Sabe por que isso? É tremendo isso. Guarda isso no teu coração. Altar se constrói com as pedras do desafio. O desafio era o Jordão, mas o milagre também era o Jordão. O desafio foi a depressão durante 3 anos, mas o altar também é da depressão. O desafio é a dificuldade que você teve no casamento, é a separação dos meus pais. Mas hoje é um altar com as pedras do desafio. É por isso que Deus mandou parar no meio do Jordão e pegar as pedras. Quando nós olhamos para aquilo que nós passamos, você pensa assim: mas será que é possível construir um altar com a depressão que eu vivi durante 3 anos? Será que é possível eu construir um altar com aquela desgraça que eu vivi na vida? Com a traição, será que é possível construir um altar? Querido, eu vou dizer para você, é exatamente essas pedras que restauram, que constroem o altar. Porque o altar é perpétuo. Porque o altar, teu filho vai olhar e vai dizer, igual no meu caso, eu tenho um altar para contar. Que eu tinha um monumento, que ódio daquele monumento, ele me governava. E eu gritava assim, qualquer coisa fazia esse menino passar vergonha. Comecinho de casamento, né? E o Ledson veio de uma família muito tranquila demais, até demais da conta. Mineiro, mas não é mineiro demais isso daí. Calmo, sereno e tranquilo ele. E ele veio dessa família, e eu agitada, ligada. E ele nessa sonceira, eu queria que as coisas acelerassem. Aí eu gritava, olha, juro, é verdade. Jesus sabe. E tudo era no grito. Mas eu entendi que eu precisava ser livre daquilo. E foram 3 anos carregando as pedras. Tinha dia que eu achava assim, tô liberta. E voltava a gritar. Aí eu pensava assim, de nada adiantou tudo que eu estou fazendo até aqui. Mentira, porque eu já tinha andado, eu estava quase lá. E levantava aquela pedra pesada de novo, falava, tem que construir meu altar, gente. Eu não posso continuar essa mulher, eu não quero ser essa mulher. Além de escandalizar o nome do Senhor, não é isso que Deus tem para mim, eu não posso fazer isso com Ele não. É pisar no eu, sabe? Hoje eu vou dizer para você, foram 3 anos. Altar não se constrói da noite para o dia, tá? Por isso você não pode desistir. 3 anos. Hoje, já tem uns 15, não, já tem, mais ou menos, que o altar foi erguido. E quando fala que é para a tua geração, se você perguntar para o Juninho assim, sua mãe grita? Ele, não, minha mãe detesta grito. Se você perguntar para os meus vizinhos, fala, não, você só escuta ela se ela estiver cantando. Mas brigar e gritar, você não escuta não. O altar foi erguido. Com as pedras o desafio. Porque eu cresci numa família que gritava. O pai até hoje só fala berrando, só gritando com a gente. Deus está dizendo para você nessa noite que você precisa ter coragem de atravessar esse rio e pegar essa pedra logo. E parar de esperar alguém fazer para você aquilo que Deus te deu graça e misericórdia para fazer. Eu nasci assim, eu cresci assim, capaz. A misericórdia de Deus chegou. Lembra que nós ministramos isso ontem? A misericórdia de Deus chegou. Pegue as suas pedras. Sim, Espírito Santo. Eita, o Senhor está dizendo assim. Que tem pessoas aqui questionando. E quando o desafio é perder um filho? É enterrar um ente querido.
dizer para você que essa pedra também constrói altar. Aí você coloca uma placa bem grande nesse altar dizendo: eu creio na eternidade. Aquele que morreu, ressuscitou, e Ele me garante vida eterna. E um dia, todos nós estaremos em uma mesa gigantesca, sendo servido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somos forasteiros aqui. Todas as nossas dificuldades é para que se construa altares. Sim. O Senhor disse assim hoje, que pode até parecer radical, sabe? Mas tem atitudes que a gente tem que tomar radical também. Se aquela roupa que você usava traz à sua memória os monumentos, bota fogo naquela roupa. Se tem um lugar que você passava naquela rua e te traz à memória os monumentos, minha filha, passa em outro lugar, nunca mais passa ali. Tem atitudes que tem que ser radical, entendeu? Se um relógio me lembra os monumentos, meu Deus do céu, quebra esse relógio com fé, com força. Não vale a pena usar. E quando Deus fala de atitudes, depende de mim e de você. Sabe por quê? Eu tinha uma personalidade. A minha personalidade é muito voltada para melancolia. Eu sou muito de abraçar, de beijar. Eu choro com as coisas ruins dos outros. Pra você ter ideia, eu choro no concurso de Miss. É o fim. Não é? Você chorar no concurso de Miss, eu acho que acabou com a pessoa. Que é para ser rica, aquilo dá alegrar, né? Eu choro. Então eu tenho uma tendência para isso. E um dia o Senhor disse assim: você precisa construir um altar aí. Porque essa sensibilidade tem destruído você, Fernanda. Eu digo, mas como é que eu faço? Não, usa isso para a minha glória. E é engraçado quando Deus começa a falar o quanto que eu era dodóizinha. O Ledson às vezes falava assim: Preta, não ficou bom a comida. Gente, eu ia no pó. Que é sincero demais. Queridinho, mas sincero. Falei, não, ficou... E eu achando que tá arrasando. Não ficou bom. Gente, eu ia no pó. O Senhor está procurando uma geração de homens e mulheres com estrutura. Deixa eu te falar uma coisa. A maior estratégia do diabo nos nossos dias é exatamente no teu emocional. Tem gente que crê e descrê de Deus em fração de segundos, porque os monumentos são muitos na vida. Uma hora eu estou firme com Jesus, outra hora eu nem sei se Ele existe mais. O que Deus tem tentado nessa geração é estruturar os nossos alunos, os nossos filhos. Eu falei aqui ontem, eu não atendo adolescente querendo suicidar porque não tem um carro, porque não tem um tênis bom. Eles querem se matar porque não tem paz. Eles querem se matar porque não sabem o significado de misericórdia. Não receberam ainda. É tempo de ser uma igreja de mulheres, de ter um casamento estruturado. Mesmo que eu tenha que dizer, eu errei, me perdoa, vou carregar a pedra de novo, mas eu vou chegar do outro lado do Jordão. E esse altar vai ser construído. Deus é comigo e é com você. O que eu percebo na nossa geração, dos dodóizinhos, né? E eu falo isso pro Ledes, Preto, me corrige. Me corrige, meu filho. Não deixa eu ser sonsa de jeito mais não, que eu já tenho tendência de ficar chorando por causa de tudo. Me corrige, me ajuda. Eu peço, põe a mão na minha cabeça. Eu vi com a mão na minha cabeça. Preta, de novo, bota a mão na minha cabeça. Bota aí. Que eu sei que é autoridade na minha vida. Eu falei para vocês ontem, 3 vezes que eu tive a experiência de cura por causa dessa história ruim com o pai, foi Deus usando a vida dele numa oração simples, com a mão na minha cabeça. Me ajuda. E eu ouço hoje pessoas dizendo assim, mas eu sou chefe, eu sou PhD, eu sou formado nisso, eu sou isso e a vida inteira eu fui isso. E Deus está dizendo, filho, receba o verdadeiro amor. Você não tem noção do que é.
Deus está dizendo isso para nós. Larga a mão desses monumentos nojentos, que vem desde o ventre da mãe, que vem no momento da adolescência que nós vivemos, como no meu caso. Vendo meu pai ser preso, ser solto, ser preso, ser solto. Não sabia a hora que ele estava indo, não sabia o que ele estava chegando mais. Que era preso, era solto. Foi tudo que eu vi. Jogar tesoura na minha mãe, eu entrar na frente, ó. Dar uma de ninja, né? E a tesoura para em mim. Foi tudo que eu vi. Mas o Senhor um dia me fez um convite. Receba misericórdia. Receba perdão dos pecados. Receba liberdade, minha filha. Eu falei, eu quero isso aí, porque é isso que me deixa realmente feliz. Não adianta, porque nós precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus. Sabe quando você para e fala assim, ó, tem uma pedrona para carregar, enfermo. Mas ele mandou eu carregar, então se ele mandou, altar se constrói por obediência. É ou não é? Você fala assim, vou obedecer e acabou, vou questionar por quê? Quando o Jó começa a questionar Deus, ele fala assim, ele fica caladinho primeiro. Que se fosse mineiro pensar, né? Mas Deus fica caladinho. Quando Deus resolve falar, Deus diz para Jó assim, filho, onde você estava quando eu coloquei as estrelinhas, quando eu criei o mar? Tipo assim, você não sabe nada não? Para de questionar. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Quando eu olho para isso aqui, altares são construídos diante da humildade. Agora eu vou te trazer uma coisa que a ciência também fala, unido na Bíblia. Você já falou com o seu filho assim, quando ele está estudando para a prova? Eu falo muito com o Juninho. Ele está lendo, e eu digo assim, Ninho, lê em voz alta. O outro está rindo. Já falaram com você ou você anda falando com seu filho, né? Toda hora. Por que isso? Porque quando você lê com os olhos, lê com a boca, a voz vem para o ouvido, há várias manifestações te ajudando na aprendizagem. Não é? Cientificamente falando. A Bíblia também diz que é assim que funciona. Quer ver? Ó, você vê que ciência e Bíblia, gente, é assim, ó. Palhaçada, é quem não conhece a Bíblia que acha que a ciência tá... Não, anda juntinho, foi Deus que criou ela. Né? A ciência diz que quando você fala, a tua memória absorve a informação mais rápido. Por isso que a gente manda os meninos ler em voz alta. Nem eles não entendem, a gente tem que contar isso para eles. Você sabia que Jeremias falou com a cabeça, com a memória? E se você acha que isso é loucura, Davi falou com a alma. Ele olhou para a alma e falou assim, por que você está assim, minha amiga? Tá feio o que você está fazendo. Não tá legal. Crê em Deus, fica de boa, para de acelerar meu peito, não estou gostando. Davi fala com a alma, porque estás abatido, ó minha alma. E Jeremias fala com a cabeça, então crente é assim. Deixa achar que nós somos fora da casinha, mas nós entendemos o que Deus tem. Jeremias fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias está numa situação que ele começa a falar para a cabeça. Meu Deus, o que é isso? Segundo a ciência é assim que há aprendizado, não é? Segundo a Bíblia também. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós não vivemos por vistas, mas por fé. Jeremias estava vendo tudo errado. Gente morrendo, criança morrendo, mãe morrendo. E ele começa a chorar e falar assim, isso aqui não aguento mais ver isso. Ele é conhecido como profeta chorão, né? Ele começa a chorar pelaquela cidade e falar, meu Deus, que desastre. Aí quando ele vê que o monumento emocional está quase engolindo, a sensação que eu tenho é que ele acorda, levanta o peitinho e fala assim, quero trazer a memória. Só que eu quero te dar um segredo aqui. Jeremias não trouxe à memória lembranças de coisas boas, não. Uai, não, Fê? Não. Se eu dissesse para você assim, traga à memória aquilo que te dá esperança. Algumas, no meu caso, vai ser quando eu conheci o lindo. Né? O lindo passando na rua, aquilo me dá esperança demais, ó. Dum, 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 dum.
Mas tem gente aqui que vai dizer assim: eu tenho uma esperança boa que se tornou ruim. Meu filho nasceu e depois de tanto tempo morreu. Olha o segredo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que quer dizer isso? Não é trazer lembranças boas para te dar uma animadinha, porque isso também é emocional e vai passar. Jeremias está dizendo: apresente o seu Deus para a sua memória. Jeremias diz para a memória dele assim: eu sei quem é Deus. Eu sei que as misericórdias dele são inesgotáveis. Eu sei que se ele permite a tristeza, ele traz compaixão. A minha porção é o Senhor, portanto, nele eu espero. Aleluia! Isso é trazer à tua memória lembrança, aquilo que te traz esperança. Apresente o seu Deus. A verdade é que muitas vezes nós não temos ciência de quem é Deus. Às vezes sabemos pouco, muito pouco de Deus. Deus é aquele que o pastor Moacir pregou. Deus é aquele que curou. Receba a misericórdia de verdade de Deus nessa noite. Receba Deus na sua vida nessa noite, de uma vez por todas, porque onde Ele entra, há mudança de vida, gente. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha que lindo para terminar aqui, gente. Glória a Deus. Isaías 49 fala assim, ó: mesmo que a tua mãe, ou o teu pai no meu caso, né? A mãe também, que minha mãe também enlouqueceu a cabeça uma época, largou a gente e saiu para a vida. Mesmo que a tua mãe ou o teu pai se esqueça de você, olha, para você trazer para sua cabeça. Isaías 49. Eu jamais vou esquecer, sabe por quê? Porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Eu olho para a palma dele, eu sei que tem Fernanda Carlos. Está lá. Não tem como ele esquecer de você. A memória de Deus é poderosa. Ainda que alguém esqueça de você, Ele não esquece. Agora olha isso aqui. Segundo a ciência, é possível, na tua memória a longo prazo, aquelas coisas ruins saírem daqui. Segundo a ciência. E de que jeito? Fazendo desuso. É só fazer desuso. Que ela sai da memória a longo prazo e deixa você em paz. Para de trazer à sua memória as vezes que você foi afrontada, às vezes que você foi humilhada, quando abandonaram, quando falaram palavras que entristeceu você, quando você foi traído ou traída, quando teu pai ou a tua mãe fez isso ou fez aquilo, foi injusto. Faça nessa noite desuso dos monumentos e erga pela fé um grande e estruturado altar, porque os teus filhos vão olhar e vão dizer assim: mamãe, o que é isso? E você vai ter oportunidade de dizer para ele: Deus fez na minha vida. Como está a tua memória a longo prazo? Bastante monumentos ou altares firmes, estruturados pelo Senhor, de fé e não de vista, porque você sabe quem é Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui nunca. Vocês sabem da minha história. Era para eu odiar a igreja. Era para eu odiar um pastor. Que eu contei para vocês que o pai era pastor. Não é em qualquer lugar que eu conto isso não, que eu tenho medo das pessoas escandalizar, né? Era para eu odiar livro da Bíblia e falar assim: isso é tudo mentira. Porque o meu pai era pastor e fez tudo o que fez, batia lá no púlpito e pregava. Oh, meu pai. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus.
Se o meu pai errou ou não, ele continuava e continua sendo Deus. Se mentiram para você, ou se não mentiram, a identidade de Deus não mudou, mas os propósitos dele na tua vida continuam. Pegue essa pedra no meio do Jordão e construa nessa noite pela fé um altar. Deus está nesse lugar para mudar a minha história e a sua. E é a tua atitude e a minha atitude, o Senhor vai honrar. Em nome de Jesus. Nós não vamos mais usar nenhum argumento de dizer eu estou esperando. Não, Ele faz aquilo que é para Ele fazer. Perdão quem libera é você. Comportamento quem muda é você. Ele te ajuda. Lembra que Ele diz tão somente esforça-te, tem? Ó aqui, ó. Ânimo. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo. O esforço é teu, é meu. Tem gente indo para o inferno porque está dizendo que está esperando Deus fazer. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Você que entendeu e que está querendo, ter uma atitude nova e única na sua vida, é hoje o dia. Eu falei para vocês ontem que eu não tenho um pingo de vergonha de me humilhar. Eu não tenho não, gente. Porque o sabor da estrutura de Deus é tão gostosa. Eu peço perdão mesmo, tiver que pedir. O Lécio tem hora que fala assim, Preto, mas não precisa pedir perdão. Eu falei, não, mas eu quero pedir. Você libera? Libero. É tempo de um altar. Escuta. Você só vai sair daqui com o monumento se você quiser. Porque Deus está aqui nessa noite dizendo para você assim, pega a pedra. Eu estou te vendo, eu já abri. A água já está o prédio de águas aí. Pega a pedra e sai. Constrói o altar. Amém? É hoje. É hoje.